Ainda dá tempo para investir no Brasil? Tem muito investidor preocupado se é seguro, se já perdeu seu tempo, se a Selic agora, sabendo que ano que vem vai abaixar, já se foi o tempo das boas fortunas. Eu sou a professora Rosana Corales. Se você tem dúvida se ainda dá tempo, agora é a hora. Você está aqui no canal Excelência do Bolso, o canal que investe em você. Tá chegando aqui de paraquedas? Então é aquela hora de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. É normal, diante de tanta turbulência no mercado, dizer que nós passamos essas tremendas situações e ainda temos incertezas pelo futuro. E tem muita gente pensando assim, puxa, eu devia ter começado a investir lá quando a Selic estava começando a subir, chegando na máxima. Mas e agora? Vai valer a pena eu investir? E com tanta bagunça de tarifa, sem tarifa, com IOF, sem IOF, como é que fica os investimentos para o final de 2025, início de 2026? Então, vou te dizer uma verdade que poucas pessoas contam e que faz toda a diferença para aqueles investidores que têm visão de longo prazo. Então, vamos lá. A primeira das coisas que eu quero trazer aqui para vocês é que essa verdade significa que investir em empresas sólidas continua sendo uma opção segura para o investidor. Aquele investidor que sabe diversificar. Então, sim, ainda dá tempo. Investir também, temos que tirar aquela ideia de que o investir é como se você jogasse na sorte. Não existe sorte em investimento. Existe cautela, existe estudo e conhecimento e o mais importante, a paciência. Essa é uma virtude que para o dia a dia é fundamental, mas nos investimentos ela traz muitos bons frutos. E por que estou dizendo isso? Quando a gente está aqui no canal, o que a gente quer trazer para vocês não é o ativo milagroso. Tem muita gente que acha isso, né? Assim, esse é o melhor investimento? Então, já aprende aí, anota naquele caderninho que você tem a seguinte frase: não existe o melhor investimento. É fato. Por quê, Rosana? Porque, na realidade, o que traz bons retornos para o investidor de médio e longo prazo não é um investimento, mas a sua carteira de investimentos. E aqui nós vamos trazer pontos relevantes. Primeira coisa, nessa semana, o Ibovespa subiu pela terceira vez seguida com alta de 1,4, o que significa que foi para 134 mil pontos, com um volume de dinheiro transacionado de 22,2 bilhões, ou seja, melhor que nos 2 dias anteriores e ainda assim inferior a 25 bi de mercado em alta. Então, o que isso significa? É uma das coisas que o investidor iniciante precisa aprender, a ler uma informação e entender as entrelinhas. Nesse momento, continua-se os investidores, principalmente institucionais e estrangeiros, investindo no Ibovespa. Por isso, teve uma alta, um volume enorme de 22,2 bi. Então, você deve ficar atento. Opa! Há sempre alguém mais inteligente do que eu. Então, se essas pessoas estão investindo, já é um bom sinal. Outro ponto que é relevante aqui, o real se valorizou mais uma vez. O dólar caiu para 0,78 e ficou em 5,46, o menor valor desde o dia 8 de julho passado, e isso enquanto eu estou no dia da gravação deste vídeo. Quando terminou o dia, estava em 5,44, olha aí. Então, os juros futuros apresentou queda por toda a curva. Então, o nosso real continua sendo bom. E isso, para o investidor estrangeiro, pode ser um bom chamariz para trazer o seu dinheiro para cá. Outro alerta irrelevante,
Quem investe em tesouro direto, os juros futuros recuaram com o tesouro pré-fixado 2032. Depois me deixa aqui no comentário, você investe em tesouro e você tem o título 2032 na sua carteira? Quero saber, hein? Indo de 13,84 para 13,79, ou seja, né? E o IPCA 2029 também saiu de 7,84 indo para 7,81. E, por fim, no Ibovespa, o Itaú Unibanco, o Itubi, foi o nome mais pesado a divulgar os seus números trimestrais ontem. Para hoje, e a alta foi de 1,26 percentual. Dá o tom de qual foi a percepção do mercado. Um balanço inabalável que fez os analistas reforçarem o sentido de compra. Ah, Rosana, você falou que não ia dizer nenhuma ação com sinal, mas não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo são os analistas. E aí já fica mais uma grande relevância para você julgar e ver se esse ativo cabe na sua carteira, ou até se você já tem ele na sua carteira. Os investidores estrangeiros compraram líquido 319 milhões. Aí a gente vai vendo. Na B3, na sessão da segunda-feira do dia 4. E o Ibovespa fechou em leve alta de 0,40. Ou seja, nesse mês de agosto, até o momento, houve uma retirada de 434 milhões por parte dos estrangeiros, mas no acumulado do ano, o fluxo do capital externo está positivo, em 19,6 bi. Percebem aí a grande diferença? Por isso que eu disse que lá no início, uma das principais e mais importantes estratégias do investidor é a paciência. Se no momento de turbulência o investidor tiver tirado dinheiro nesse meio momento, acabou para ele e ele perdeu lucro. Então aqui você já vê que é importante. Depois os investidores individuais compraram líquido 82 milhões na B3 no dia 4. Em agosto compraram líquido 561 milhões. E no ano o investimento por pessoa física está positivo. Agora estamos em 8 bilhões. Olha só que loucura, gente. E aí eu vou trazer para vocês, porque alguém pode falar assim, ah, Rosana, mas isso é um dado de agora, né? Você está mostrando uma perspectiva pontual. E resolvi trazer aqui para vocês uma carteira de ações. Os nossos alunos nos cursos, eles têm umas carteiras recomendadas. E uma delas, né, que é a carteira de ações, desde 2018, ela apresenta um verdadeiro acúmulo, né, de rentabilidade, de 88,86. Então, se você vai ver aqui, as melhores ações estão em azul marinho nesse gráfico, ou violeta, né, e a cota do Ibovespa já está abaixo nessa cor mais alaranjada. E qual é a percepção, né? Qual é essa projeção de fevereiro de 2018 até agosto de 2025? Então, você pode falar o que muitos falam, né? Ah, se eu tivesse investido lá em 2000 e fica chorando as pitangas, né? Só que não, né? Você tem que pensar que daqui para frente você pode tomar uma atitude e fazer diferente. Também trouxe um outro gráfico aqui, fazendo a comparação de 3 ativos. Eu coloquei, se você investisse num investimento de CDI, né, um CDB atrelado ao CDI 100%, um IPCA com mais ou menos 6,30, que foi o que a gente tinha, né, anos anteriores, e o próprio Ibov, né, o índice do Ibovespa, né. Nessas 3 linhas, veja bem, o vermelho é o CDI. Aí, ó, a oportunidade. Desde 1994 até 2024, o CDI ele teve um retorno mais expressivo. Por isso que a gente é conhecido no Brasil como o país da renda fixa, né? Muita gente investe com menor risco. Então, se você é de perfil conservador, você vê oportunidades. E essa é uma delas. Então, esse site é o Mais Retorno, ele te dá essa opção de você comparar um ativo com outro. Outra coisa, né, que a gente traz aqui, o IPCA+, na linha verde, né, no gráfico, ele está no meio termo entre o CDI e o Ibov.
Mas, de qualquer forma, é no Ibovespa que você vai ter muitas vezes uma projeção maior. E aí, o que eu trago para você? O resumo, né? Então, o mais importante para o investidor é sempre essa palavrinha que não pode sair do caderninho e nem da sua cabeça: diversificação. Você não pode estar só exposto numa renda fixa ou só numa renda variável. Você tem que ter uma diversificação de ativos e ter os dois na sua carteira. Essa visão de longo prazo, como a gente mostrou nos gráficos, é o que traz para o investidor um alerta e o alívio de que vê a sua carteira com rentabilidade todos os anos. Porque olha que coisa interessante, em um ano, às vezes o CDI pode dar melhor do que no outro ano, por exemplo, dar o Bitcoin melhor. E aí você vai tendo vários ativos que vão fazendo performances diferentes ao longo de anos diferentes, e se a sua carteira tiver todos eles, todos os anos você tem uma performance melhor. Por isso que a visão de médio e longo prazo é super interessante. E por isso que eu digo que dentro dos nossos cursos, o curso Atlas, ele é perfeito para você que ainda não se decidiu e está com medo de como fazer. Porque nele você vai ter renda fixa, vai ter renda variável e principalmente como você ter essa estratégia. E aí o terceiro ponto é esse resumo, estratégia. Então, o que significa estratégia? Significa que você vai ter que tomar as rédeas dos seus investimentos sem nenhuma emoção. Ah, agora o negócio está caindo. Ah, agora está vindo aumento de tarifa. Ah, agora vai ter imposto de renda. Não, vamos tirar a emoção e vamos aprender a ter estratégia para levar o investimento e desenhar o que você quer dele lá no final. Depois me conta aqui, você já deu o passo decisivo ou ainda está esperando o quê? Porque 2026 só faltam 6 meses pela frente, menos de 6 meses pela frente. E você me conta aqui. Até a próxima. Valeu!